Bom dia a todos vocês aqui, alunos do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais um dia para poder dar continuidade ao nosso estudo sobre as cartas de Paulo. E hoje nós vamos falar da segunda carta, de Paulo aos Coríntios. Já estudamos a primeira e agora vamos estudar a segunda. E nós sabemos que não foram só essas duas cartas, na verdade foram 4, mas 2 se perderam, e apenas ficou essas 2, crendo eu, que foram estas que o Senhor quis que nós hoje viéssemos a estudar, que tanto serve para a nossa vida. Então eu peço a Deus que em nome do Senhor Jesus, Ele venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender a sua palavra e colocá-las na nossa vida, para que possamos praticá-las. Nós entregamos esse momento em nome do Senhor Jesus nas mãos de Deus. Amém. Então, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segundo Coríntios, ela foi escrita mais ou menos de um ano depois que Paulo escreveu a primeira carta, Paulo, nesse momento, quando ele escreveu essa segunda carta, ele se encontrava na Macedônia, aproximadamente no ano de 57 depois de Cristo. O principal objetivo de Paulo ao escrever foi vindicar a sua autoridade apostólica, desmascarando os falsos apóstolos que procuravam denegrir o seu ministério e desviar o povo do evangelho que Paulo havia pregado naquele lugar. Então, o objetivo maior, o foco maior de Paulo nesta carta é esse, desmascarar aqueles falsos apóstolos, que eles colocavam, faziam ali uma campanha contra Paulo, colocando na mente dos cristãos ali de Corinto que Paulo não era apóstolo, porque Paulo tinha um histórico passado de perseguidor da igreja, autorizou a morte de Estevão, seu apedrejamento, ele estava presente, consentindo naquilo tudo. Então, toda aquela história, aquele passado de Paulo, antes dele ter um encontro com Jesus, antes dele ver o Senhor Jesus e receber esse chamado de Deus para o apostolado, Paulo foi um perseguidor da igreja. Então, aqueles falsos apóstolos ali usavam o passado de Paulo para denegrir ele, para dizer que o que ele falava não era certo, não era o evangelho verdadeiro, e fazer com que aquele evangelho verdadeiro que Paulo havia pregado ali naquela igreja de Coríntios fosse desviado. Eles queriam ali denegrir o apóstolo Paulo. Nós vemos isso lá em 2 Coríntios, que Paulo fala no capítulo 11, do versículo 12 a 15, Paulo diz assim: mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Então, Paulo aqui já desmascara eles, dizendo que eles eram apóstolos fraudulentos, que se mascaravam ali em apóstolos de Cristo. E aí Paulo fala assim, olha, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, Paulo está dizendo aqui que não era de se admirar que aqueles falsos apóstolos, fraudulentos, se disfarçassem em apóstolos de Cristo, falando do amor de Deus. E ele diz, olha, não é de se admirar, porque Satanás, ele também, para enganar os cristãos, ele se transforma
em anjo de luz, né? Então, ele diz aqui, não é de se admirar que os apóstolos de Satanás também se transformem em apóstolos de justiça, em apóstolos de Jesus. Então, Paulo aqui está desmascarando eles, mostrando que eles não são apóstolos de Cristo, mas sim apóstolos de Satanás. E isso, amados, nós realmente precisamos buscar sempre de Deus, para que Ele ilumine os nossos olhos, né? Os olhos da nossa mente, do nosso coração, para que possamos ter discernimento de espírito. Talvez a gente nem peça isso a Deus, não é verdade? Pedimos tantas coisas a Deus, mas esquecemos de pedir a Deus que Deus nos dê discernimento de espírito, porque nem todos que falam no nome de Jesus, nem todos que pregam o evangelho de Jesus são enviados por ele. Muitos estão aí infiltrados na igreja de Jesus para poder enganar os próprios apóstolos. E Deus nos dá um caminho que ele diz que pelo fruto se conhece a árvore. Não é verdade? Então, precisamos, amados, ter cuidado, porque se Satanás se transforma em anjo de luz, esses falsos apóstolos, esses falsos pregadores, também se transformam ali, se camuflam, né, para poder enganar, se possível, os próprios eleitos, como o Senhor diz. O ministério do consolo, Paulo vai falar sobre isso lá no capítulo 1, no versículo 3 e 4, que ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amados, todo consolo vem de Deus. É Ele que na nossa angústia, que nas nossas tribulações, nos consola. Nós não vemos Jesus, Ele está invisível aos nossos olhos hoje, certo? Mas o Espírito Santo que habita em nós é aquele que nos consola, é aquele que nos dá força para passar pelas tribulações. Mas qual é o objetivo? Ele consola você com um consolo que vem de Deus, para que você, em momento oportuno, console também ao seu irmão. Olha o que ele diz. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele continua. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Nunca podemos ter os nossos olhos voltados somente para nós. Quando eu estou triste, eu quero ouvir uma palavra de consolo. E Deus usa, através do seu Espírito, pessoas. Ali, pessoas com palavras de força, de ânimo, de consolo, né? Levanta, vamos continuar, olha para frente, isso vai passar. Deus faz isso conosco através de pessoas para que nós também, através de nós, venhamos a consolar o nosso irmão. Vocês já pararam para pensar? Eu observo muito isso na minha vida. Sempre aparece no meu caminho pessoas que estão passando por situações que eu passei. E aquilo que eu passei, em que Deus usou pessoas para me confortar, me encorajar, eu me lembro daquilo. Falei, nossa, essa pessoa está passando pela mesma situação que eu estou passando. Deus me usa ali para confortar aquela pessoa, às vezes, muitas das vezes, na mesma situação que eu passei. Que mistério, né, gente? Que é Deus realmente trabalhando, né? E ele diz o seguinte: Deus é a origem de toda misericórdia e consolo nos momentos de tribulação. O ministério do consolo
ele exige de nós uma vida piedosa. Quer dizer, nós temos que ter piedade das pessoas. Não basta apenas saber do sofrimento alheio, né? Não basta eu apenas saber que um irmão meu, um parente meu, um vizinho está passando por uma dificuldade e falar: ah, Senhor, tem compaixão dela. Não adianta só isso. É necessário, além de interceder por aquela pessoa que está sofrendo, ajudá-la também na sua necessidade. E isso tudo conforme as nossas posses, tá? Nunca Deus requer de nós que nós façamos além das nossas forças. Mas o que tiver ao seu alcance, nunca se omita de ajudar ao teu irmão, ao teu próximo, ok? Aí vem uma pergunta para que nós venhamos a refletir na nossa vida. Esse ministério do consolo faz parte da minha vida? Faz parte da sua vida? Quanto nós temos orado por aqueles que necessitam? Será que nas nossas orações temos orado por aquelas pessoas que vêm até o nosso conhecimento, que estão passando por alguma luta? Quanto nós estamos dispostos a fazer pelo nosso próximo? Estamos dispostos, a muitas das vezes, a estender a mão àquele que nós sabemos que está sofrendo? São perguntas que Deus nos confronta para que nós possamos saber se realmente estamos fazendo parte desse ministério. Porque é muito importante, porque nós sempre precisamos também de ser consolados. Em 2 Coríntios, já passando para o capítulo 2, vamos lá para o capítulo 2, né? Paulo nos mostra que o mesmo evangelho que traz vida ao que crê, também traz morte ao que não crê. Está lá no capítulo 2. Vamos ler alguns versículos, tá? Peraí, deixa eu voltar lá. Está marcado aqui. Olha só. Deixa eu ver. Capítulo 2. Está aqui. A vitória de Cristo no ministério apostólico. Então, Paulo aqui vai nos mostrar que o mesmo evangelho, esse evangelho que você recebeu, esse evangelho que você prega, tá? Ele traz vida àquelas pessoas que recebem e também traz morte para aquele que não recebe. Ele diz assim no versículo 14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com este, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Paulo aqui ele está fazendo uma analogia, comparando aqui, nessa situação, nós cristãos, com o ministério com o evangelho. O que ele fala aqui? No tempo de Roma, naquela época, era comum, fazia parte, né, daquele evento, quando os soldados romanos iam para uma guerra, quando eles eram vitoriosos e voltava daquela guerra, havia um grande desfile, que eles chamavam de desfile do triunfo. Por isso que Paulo aqui, ele usa essa palavra, nos conduz em triunfo. Veja bem, amados, preste atenção, porque muitas pessoas, muitos pregadores tiram esse versículo, saem do contexto, né, daqui da palavra, para dizer assim: Deus sempre te conduz em triunfo, você não pode ter derrota em nada, a sua
vida vai ser sempre uma vida de vitórias. Não é isso que Paulo aqui está mostrando. Que Deus me ajude a poder fazer vocês entender, porque para mim também é um pouco difícil né, de entender, mas eu creio que o Espírito Santo ele está aqui conosco e vai abrir nossa mente, né, o nosso coração para poder entender o que Paulo estava querendo dizer aqui para os coríntios. Então, esse desfile que acontecia, né, na volta de todas as guerras, os romanos vinham, seus generais vinham na frente, nas cavalarias, né? E atrás, por último desse desfile, vinha os prisioneiros de guerra, aqueles do exército inimigo que tinham sido capturados, e eles vinham atrás desse desfile triunfal, o triunfo sobre a guerra, para serem executados. E nesse desfile, a cidade, né, ficava alvoroçada, ficava em festa. Os sacerdotes vinham na frente desse desfile, como é que eu vou dizer assim? Jogando no ar o aroma nos incensários, aquele aroma, aquele perfume, aquela fragrância, né, dos incensos, que se misturavam ao cheiro das rosas que eram lançadas no chão e que eram pisadas pelos cavalos. Então os generais vinham na frente e aquele aroma, aquele mesmo aroma que subia, né, que contaminava toda a cidade, era um aroma que servia para o triunfo deles, para a vida, tá? Como também para a morte daqueles que vinham lá atrás, sabendo que estavam caminhando para serem executados. Então, quando o apóstolo fala que, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, essa fragrância aqui é o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Paulo compara Deus como esse general que nos conduz nesse desfile da vida em triunfo, porque nós triunfamos sobre a morte através do sacrifício de Jesus. Então, nesse desfile que Deus é o nosso general, nós triunfamos. Então, quando ele diz aqui, ó, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, nos que são salvos, como nos que se perdem. Então, o Evangelho de Jesus, tá? Ele serve como um aroma, né, para Deus, para nós que recebemos e que cremos, que somos salvos, como para aqueles que vêm atrás para serem executados, que são aqueles que não crê, que são aqueles que se perdem. Então, como ele diz no versículo 16, para com estes, cheiros de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. E ele fala assim, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Nós não somos suficientes para receber o Evangelho. A nossa suficiência vem de Deus. É através do Espírito Santo que nos abre os olhos e que nos conduz ao arrependimento para que possamos fazer parte desse desfile triunfal. Olha, eu coloquei aqui, eu acho bem oportuno eu ler para vocês um resumo, tá? Uma observação, assim, algo que eu acho que vai contribuir para que vocês entendam o que eu estou dizendo. O que quer dizer o bom perfume de Cristo, tá? Enquanto estamos em nossa missão como servos de Deus, estamos em nossa caminhada triunfal, liderada pelo Senhor Jesus Cristo. O nosso general é Cristo.
Então, enquanto estamos aqui na nossa missão de espalhar esta fragrância, de contaminar o mundo com esta fragrância, tá? Nós, como servos de Deus, estamos nessa caminhada triunfal, porque o Evangelho triunfa, tá? E somos liderados por Jesus. Então, a fragrância, quer dizer, o cheiro que está em nós e que espalhamos, é o conhecimento que aprendemos e cremos, e que agora ensinamos através da pregação da palavra. Sendo assim, esse bom perfume de Cristo está na vida dos servos de Deus e é espalhado por esses servos do Senhor, e ele tem efeito em 2 grupos de pessoas. Então, essa fragrância, que é o Evangelho, que está em você, que está em mim, tá? Ele é espalhado, tá? Por nós, e eles têm um efeito em 2 grupos de pessoas, naqueles que são salvos e nos que se perdem. Os que são salvos são aqueles que fazem parte do exército de Deus vitorioso. Eis que estão nesse desfile, nessa caminhada triunfal, chefiado pelo nosso general, Jesus Cristo. Os que creram nele. Tirando aqui. Os que se perdem são aqueles do exército inimigo, que vem atrás para serem executados, que não creram e foram condenados por resistir a Deus. Ambos sentem a fragrância do conhecimento de Deus. Amados, quem pode dizer que não conhece o Evangelho? Quem pode dizer que nunca recebeu uma palavra de uma pregação? Você liga a televisão, você tem o Evangelho sendo pregado. Você tem os missionários indo por todas as partes do mundo. Tem os grupos de evangelismo que sobem favelas, que vão nos cantos mais remotos, estão ali pregando o Evangelho. Hoje, o Evangelho, ele é, como esse perfume, ele é espalhado por todo o mundo, por todas as nações. Até naqueles lugares onde é proibido falar do Evangelho, tem missionários ali perdendo a vida para espalhar esta fragrância, para espalhar esse Evangelho, né? Quando os servos de Deus fazem o seu trabalho, pregam o Evangelho, eles são como o perfume que agrada a Deus. Nosso Deus é um Deus de triunfo, amados. Ele está triunfando. Ainda que nós, seus servos, estejamos passando por lutas e batalhas que parecem indicar que não seremos vitoriosos, no final, cada um de nós, servos desse exército de Deus, cumprimos a nossa missão de sermos o bom perfume de Cristo, de espalharmos o conhecimento de Deus onde quer que estejamos. Assim, a vitória do Senhor será completa e plena sobre os inimigos, e a salvação de seus servos também será plena, com cheiro de vitória aos que forem salvos e cheiro de derrota àqueles que resistem e se tornam inimigos de Deus. Então, essa passagem aqui, esse perfume de Cristo, esse ser conduzido em triunfo, é tudo isso que eu falei para vocês, tá? Que possamos fazer parte desse exército vitorioso, espalhar esse bom perfume, o evangelho das boas novas que está em nós, por toda a parte em que nós vamos, ok? Vamos a mais um capítulozinho. Eu vou aqui falar sobre os verdadeiros apóstolos, que aqui Paulo fala muito. Os verdadeiros apóstolos são aqueles que falam em nome de Cristo, com a autoridade de Cristo e como seus porta-vozes. E uma coisinha também assim que eu quero ressaltar aqui, nós falamos muito, né? Em nome de Jesus, precisamos saber do que estamos falando. Quando você fala em nome de alguém, você está sendo ali o representante de alguém, certo?
Então, olha, eu estou falando em nome, eu vou a um lugar e estou falando em nome de fulano. Então, eu estou sendo o quê? Representante daquela pessoa, né? Eu tenho a autoridade daquela pessoa para falar no nome dela, né? Eu sou a porta-voz daquela pessoa. Então, os verdadeiros apóstolos, eles falavam em nome de Cristo porque eles receberam a autoridade de Cristo para falar no seu nome, né? Falar no nome de Jesus é falar sobre as suas promessas, sobre a sua palavra, né? Falar aquilo que ele deixou aqui. Nós temos cuidado para nunca colocar na boca de Cristo palavras que ele não falou. Está em linha com a palavra? Está em linha com as promessas de Cristo? Então podemos falar com autoridade no nome dele. Os verdadeiros apóstolos, eles serviam ao Senhor consciente de que Deus estava sempre a observá-los. E um dia eles deveriam prestar contas a Deus. Nós também hoje precisamos estar conscientes que tudo que nós fazemos para Deus está atento aos olhos do Senhor. Ele nos observa. E um dia nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos, porque Deus está atento a tudo na nossa vida. E agiam com sinceridade. Um ministério honesto, sem artifícios ou subterfúgios. Não precisamos, amado, de usar de subterfúgios para falar do amor de Deus, para pregar o Evangelho. O Evangelho é claro. É esse e sim e não. Entendem? Nós não precisamos, para fazer com que aquela pessoa aceite o Evangelho que nós estamos ali pregando, usar de artifícios, subterfúgios para que ela creia, né? Como nós vemos aí, né? Muitos subterfúgios para fazer a pessoa crer. A nossa missão é falar. Quem convence é o Espírito Santo. Esse trabalho é dele. A excelência da nova aliança. Bom, deixa eu só ver para a gente não passar muito do nosso tempo. Eu vou falar aqui sobre a nova aliança e vamos dar uma paradinha, porque o nosso vídeo, nossa aula, ela é dividida em duas partes para que não fique muito grande o nosso vídeo, tá? E também pensando em você, na disponibilidade do teu horário, tá bom? Então, vamos lá. A excelência da nova aliança está lá no capítulo 3. Como podemos ser hoje carta viva para ser conhecida e lida por todas as pessoas? Vamos lá, eu quero ler alguns versículos com você aqui. Capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amados, aqui Paulo fala que nós somos cartas vivas. O que é ser carta viva? Pense numa carta. Hoje nós temos o WhatsApp, não é verdade? A mensagem chega rapidinho, ninguém mais escreve uma carta recomendando alguém, ninguém mais escreve uma carta, né? Falando, dando notícias boas, notícias ruins. Hoje em dia isso nem existe mais, né, amados? Muito difícil você receber uma carta. Mas Paulo aqui não tinha WhatsApp, não. Paulo aqui ele fala sobre vós sois a nossa carta.
carta viva, não escrita em pedra. Ele está falando da antiga aliança, que eram as leis de Deus que foram escritas quando dada a Moisés, naquelas pedras, né, escrita pela própria mão de Deus, né? Hoje não. Hoje nós fazemos parte de uma nova aliança. Essas leis estão aonde? Escrita no nosso coração. Então, escrita no nosso coração, nós passamos a ser o quê? Uma carta viva. Porque é através do nosso testemunho, é através das leis de Deus em nós, que nós somos essa carta enviada a todos. Vocês estão entendendo? Olha como ele fala, olha. Vós sois a nossa carta. Como Paulo escreveu uma carta para eles de repreensão, de exortação. E Paulo diz, olha, vocês são a nossa carta. Mas não aquela carta escrita nas leis, né? Escrita nas pedras. Mas no coração de vocês. Olha, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração. Conhecida e lida por todos os homens. A nossa vida é lida por todas as pessoas. Quando somos de Deus, os olhos de todos estão fitados em nós. Nós temos a responsabilidade de ser essa carta viva, essas leis inscritas no nosso coração. Quando você cumpre, né, as leis de Deus, eu digo cumpre no sentido, nós sabemos que ninguém é suficiente para cumprir a lei de Deus, mas ele aqui diz no versículo 5 que a nossa suficiência vem de Deus. Através do Espírito Santo em nós, nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós estamos sendo santificados por Deus. Então, as leis de Deus escritas no nosso coração, quem nos dá a condição, né, de cumprir essas leis é o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei por nós. Ele foi o único que cumpriu essas leis. Então Jesus, nós, quando temos as leis de Deus no nosso coração, que temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, nós temos Jesus Cristo que cumpriu essa lei por nós, né? E passamos a ser essa carta viva. É o nosso testemunho, amados. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar para vocês, mas é o nosso testemunho de vida que faz com que nós sejamos essa carta conhecida e lida por todos os homens. Quando nós não matamos, não roubamos, quando nós somos adoradores de um único Deus, né? Quando nós respeitamos as autoridades, tudo isso que nós fazemos, os homens estão lendo isso em nós. Passamos a ser essa carta viva, lida por todos, tá? Então, que nós venhamos a ser essa carta. Então, como podemos ser hoje essa carta viva, ser conhecida e lida por todas as pessoas? Através de Jesus Cristo, através de dar liberdade ao Espírito Santo de agir na nossa vida, de mudar as nossas condutas quando sabemos que estamos fazendo algo errado, de nos colocar à disposição de Deus para que Ele mude em nós aquilo que precisa ser mudado, para que nós venhamos ter consciência de que temos, né, a responsabilidade de termos um testemunho vivo para as pessoas. Amado, muitas das vezes você ganha uma pessoa para Cristo através do seu testemunho, através da mudança de vida que as pessoas veem em você. Nossa, aquela pessoa antes de ir para a igreja, antes de ser de Cristo, ela tinha uma vida totalmente diferente. Hoje, ela é uma pessoa totalmente mudada. Então, você é uma carta. Você é uma carta viva.
As pessoas estão lendo as leis de Deus em você. Então, essa é uma responsabilidade nossa. Amém? Então, eu acho que eu vou parar aqui, amados, porque, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso. Ah, não, tem aqui ainda. Eu quero falar do versículo 6, que diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso tudo que eu já falei para vocês aqui. As leis, né, mata por quê? Porque ela nos condena. A lei foi dada para quê? Para nos conscientizar do nosso pecado e nos mostrar que nós precisávamos de salvação. Então, se eu for pegar essa lei, né, escrita lá nas tábuas de pedra, e tentar cumpri-la, eu vou ser condenada, porque eu não consigo cumprir a lei. Ninguém consegue, como eu já falei, somente Jesus. Então, fazendo parte dessa nova aliança, no sangue de Jesus Cristo, que cumpriu a lei por nós e que morreu, pagou o preço por nós, tá? Nós somos o quê? Salvos. Então, a lei foi dada para isso. Como é que você sabe que você não pode matar, roubar? Como você sabe, né? Através da lei, que, né? Então, essa lei, ela é universal, não é verdade? Então, você só sabe que matar, roubar é pecado, que não pode, porque existe uma lei. Então, por isso a lei de Deus foi dada, para nos conscientizar do nosso pecado. Senão, amados, a gente saía fazendo o que queria, sabe? O mundo todo estava nem aí fazendo o que queria e não haveria lei, não haveria punição, porque não tendo lei, não tem regras, não é verdade? Então, por isso que diz que a letra mata, é isso que Paulo está querendo dizer. Mas o Espírito vivifica. O Espírito de Deus em nós, ele nos dá vida, nos absolve, né? O sangue de Jesus nos absolve. Então, é assim, olha, a lei mata quando usada de modo impróprio, ou seja, como um sistema de regras que devem ser observadas a fim de estabelecer a retidão da pessoa. Tudo isso que eu já falei. A lei usada desta maneira, ela conduz à morte. Por quê? Porque ninguém pode satisfazer as exigências da lei e todos ficam colocados sobre a sua condenação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, vamos voltar lá. Isso. Então, é isso que Paulo está dizendo, que se nós usássemos, se esse sistema de lei, tá, fosse usado de modo impróprio, né, seríamos o quê? Condenados. Porém, o Espírito nos dá vida através de quê? De Jesus Cristo. Então, todos que estavam ali colocados sobre a condenação da letra, tá? Quando a condenação da lei, fomos o que? Vivificados nessa nova aliança pelo sangue de Jesus Cristo, ok? Então, nós vamos dar uma paradinha agora para que a aula não fique muito longa e depois, logo, logo, vai vir a segunda parte dessa nossa aula de 2 Coríntios, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Até já!